Arquitetura e Design. Oferecimento Ideli Ambientes. Essencial é ser você. E Estúdio Mob. Projetos de arquitetura e engenharia, gerenciamento, licenciamento e execução de obras residenciais e comerciais. Boa tarde, o Arquitetura e Design de hoje está começando. Estamos com um programa recheado de assuntos muito interessantes. Dentro deles vamos ter bioarquitetura, bioconstrução e também permacultura, assunto super em alta hoje em dia para conversarmos. Também vamos falar sobre o mercado de luxo. E aqui comigo, já no estúdio, com a arquiteta Jaqueline, está a Clemara Mota, que vai contar um pouquinho sobre o escritório de arquitetura. Tudo bem? Boa tarde, Clemara. Tudo bom? Tudo bem. Obrigada, igualmente. A gente que agradece pela tua presença. A gente gostaria muito de conhecer teu trabalho no escritório, tudo que tu gosta de fazer, de projetar. Vamos começar contando um pouquinho? Enfim, eu tenho escritório já há bastante tempo, no Porto Alegre, já tenho mais de 30 anos de mercado. Nesses últimos 30 anos, tanta coisa mudou. Sou da tua mesma época, então eu posso te dizer que sim. Exatamente, mudou em todas as áreas, né? É verdade. Arquitetura, começou a acontecer outras preocupações, né, da gente, principalmente em relação à sustentabilidade, aproveitamento e tudo que está ligado a isso, né? Então, o escritório trabalha com tudo, na verdade. O meu escritório ele já está no mercado há todo esse tempo. Gente, vou ter que chamar um intervalo rapidinho, que estamos com um probleminha de áudio, mas logo já voltamos com a solução e aí já vamos continuar conversando mais com vocês. A gente volta já. Gente, voltamos com a arquitetura, porque você sabe que o programa é ao vivo e acontece às vezes de dar algum probleminha no áudio que a gente testa aqui, mas às vezes acontece, né, gente? Então aqui a gente vai voltar a conversar com a arquiteta Clemara Mota, que faz um trabalho super bacana de arquitetura, que estava nos contando que já fazem uns 30 anos esse escritório. Por aí, no mínimo. Então tem bastante experiência. Tem bastante vivência, né? Coisa e boa, aprendizado. né? Na realidade é isso. E o teu escritório, ele é especializado em alguma área? Pois então, a gente trabalha na área da arquitetura como um todo, desde a fundação das obras novas, residenciais, até a champanhe na geladeira para o cliente. Olha, coisa boa. Então, tem um trabalho bem integrado, assim, bem completo, que é o que eu sempre amei, sempre gostei de fazer. E onde entra a parte de interiores, de design e a obra civil também. Então, é um trabalho bem completo. Nos últimos anos, a gente tem enfatizado bastante a questão da sustentabilidade, procurando usar a energia de forma diferente, procurando usar a água de forma diferente. Então, tudo isso é um conceito que a gente tem aplicado, né, nos últimos projetos, porque é o que o mundo está nos pedindo. E os clientes também vêm com essa certeza, necessidade para ti? Diretamente. Né? Acho que as pessoas estão cada vez mais buscando ou materiais alternativos. Muito, porque é a preocupação do mundo hoje, né? Principalmente nosso aqui. É o nosso papel, né, Clemara? É o nosso papel também, né? Poder atender de forma, né, que isso seja criativa, bonita, não deixando a desejar. A desejar isso, mas pensando sempre no reuso de tudo, né? Então, no conceito de uma arquitetura mais completa, desde a obra nova, da parte civil até a parte de interiores, a gente vai sempre pensando isso, lá na obra nova, como reciclar os materiais, como botar fora, os descartes, né, que hoje em dia são tão importantes, né? Talvez há 30 anos atrás, quando eu iniciei na arquitetura, não se tivesse isso tão claro, né? Sim. Infelizmente. Em outros países, em outros países, mas aqui para sim, nós, mas nós não tínhamos essa clareza que a gente tem hoje. É verdade, é um outro panorama. Olha, inclusive né? a gente começou a passar algumas fotos que tu gosta justamente de trabalhar com pallets na áreas externas. Exatamente. Na realidade, há 2 anos atrás, o nosso escritório foi o primeiro escritório a montar um parklet. Isso é um parklet, o que é o parklet?
São aqueles espaços urbanos na frente de um estabelecimento que ocupam hoje a vaga de um carro, né? Onde tu estende a área social, a área de atendimento para esse espaço. Não esquecendo que os parques são espaços públicos. Sim. Qualquer pessoa pode sentar. Sim, ele não é exclusivo do estabelecimento que está na frente, né? Ele não é privado. Tu sabe que eu pensava que era privado. Não, ele não é privado. Olha, que bacana ele é disso. executado pelo estabelecimento, ele recebe uma autorização da Na prefeitura. realidade, tem uma autorização, né? Tem uma uma lei, eu acho que autorização, foi criado tem isso, um né? manual dos parques que foi criado há 2 ou 3 anos atrás, justamente para a implantação, né, disso aí. Se fizemos, continuam fazendo, a lei continua mudando, mas quem mantém o parque é o estabelecimento, mas o uso é geral do público. público. Ah, que Qualquer legal. pessoa que estiver passando na calçada pode sentar, conversar, fazer uma reunião, tomar o seu chimarrão e a ideia é Domínio essa. público. É domínio público, não é do E estabelecimento. o bacana é que o material também já é reutilizado, Já é, né? o material já é, a madeira já é propícia para isso, né? Então, já a ideia inicial dos parques era a utilização de madeira reciclável sempre, né? E a gente está olhando ali também alguma Isso, utilização criativa outra utilização de materiais que estão em alta, a corda, hoje as cordas de qualquer espessura, né? A gente tem feito esse trabalho, a gente fez num local de eventos aqui em Porto Alegre. Ficou muito bacana. Sim, dá um ar totalmente descontraído e criativo, E né? criado assim, aquilo ali é um cano de água, para quem não conhece, pintado, um PVC pintado, né? Poderia passar por um ferro, Poderia tubo de passar ferro, por um né? ferro, exatamente. É um PVC pintado, patinado. E um trabalho de corda enrolada, que eu mesmo vou lá, ponho a mão com o empreiteiro que está ali, a luminária que está em alta de filamento, que a gente usa também, né? Então, são coisas pequenas de design, assim, que a gente procura usar. É um olhar diferenciado, né? Um olhar Exato. diferente. Esse espaço é um espaço de salão de festa, onde o foco foi o vinho. Ele é um salão de festa pequenininho para um grupo pequeno, onde eles gostam de fazer a degustação do vinho, então tem a questão ali de uma coisa bem contemporânea, né? Ali a gente está usando um material contemporâneo, a gente está usando madeira, está usando também a madeira reciclada, o pé da mesa é um pé de madeira reciclada, trabalhada. Se usou bastante aquelas telas ali com as folhas, as imagens das folhas, né? E como é bacana, eu não sou arquiteta, né? Mas como é bacana projetar um ambiente com conceito, né? Com uma conceito. temática. Fica muito fica bem conectado. Quem te traz o conceito, quem te traz a informação inicial sempre é o teu cliente, né? verdade. Porque ele vai chegar e vai te dizer, a gente quer um cantinho para degustar um vinhozinho com o vizinho, no caso desse ambiente, né? Então, partindo disso é que tu cria o conceito. Da margem a nossa Da margem a a liberdade imaginação, para o projeto em si, né? exatamente, é isso. bacana. Esse é um ambiente- espacinho na serra Que também, delícia uma essa lareira, fogueira. Essa fogueira não, essa lareira. uma lareira gostosa com pedras naturais também de lá da serra que a gente procurou usar. Ficou bonita a volumetria também, bem contemporânea, Bem, né? da ali fez lareira. uma mistura, né, de uma coisa bem rústica, do Sim. contemporâneo com rústico. Existe depois uma vedação de impermeabilização por dentro daquelas pedras que não perde a naturalidade em si Sim, da aham. pedra, mas protege frio, calor, bichos que possam entrar. São materiais modernos que também ajudam a deixar exposto o que é bem rústico e da terra. Esse foi o conceito, né? E aí uma pegada totalmente diferente, Aí né? é uma pegada bem contemporânea, o hall de entrada de um prédio. As cores ficaram super bonitas. Que a gente está usando bastante o cinza, né? Na realidade, isso aí, as madeiras, as paredes são revestidas em placas, né? Pintadas. O lustre... Placas de... de MDF. De MDF mesmo. MDF, placas de MDF, já com a melamina pronta, não são pintadas, desculpa, essas aí são placas em melaminas prontas. Que hoje em Bem dia bonito. tem tantos tipos de revestimentos Muitos, maravilhosos, né? muitos. E as tonalidades Exatamente. também são diversas, né? Dá Todas. pra escolher qualquer. Todas, a gama de Dos cores. dourados ao aço Exato. escovado. Tudo, a opção que a gente tem amadeirado, hoje é incrível. é grande. É a tecnologia, né? Que hoje Aí chega. vem a tecnologia ajudar nessa parte Claro, também, e a gente né? tem que aproveitar dela, né? Exatamente.
Tanto na parte sustentável quanto na inovação de materiais também. Quando tu vai trabalhar com inovação, tu acaba usando um pouquinho mais a tecnologia, né? E na sustentabilidade, te detendo um pouquinho mais a outras coisas. Isso aí é um deck de praia com madeira também. Ficou bem bonito. Com madeira tratada, que a gente chama hoje de reflorestamento, né? Que hoje a gente só usa essas madeiras para a gente preservar realmente o nosso ambiente. Então é um ambiente de praia, E nesse específico projeto, tem alguma madeira específica para essa área externa? Tem, essa madeira é a madeira de autoclavada, que a gente chama. A madeira de reflorestamento autoclavada é a madeira que vem, ela é tratada, ela recebe todo o tratamento. Por exposição ao sol, né? Sim, então existe todo um tratamento nela. Exatamente, é a madeira que a gente chama hoje a madeira autoclavada, que ele passa por processo industrial, né? Que vai nos permitir que use ela assim, exposta ao sol, exposta à chuva, enfim. Que, claro que de tanto em tanto tempo tem que dar 3 anos, manutenção, vai fazer uma manutenção, porque a madeira hoje natural como em tudo, né? Também a nossa casa precisa de manutenção qualquer e assim coisa, vai indo, exatamente. Né? Aí uma coisa bem contemporânea que está se usando bastante também, que são as escadas soltas, né? O vidro, a lateral toda com vidro, sem usar mais o aço. É bonito, né? Para ter essa transparência. Leve, né? Então, uma escada toda em concreto, né, Clemara? Toda em concreto e revestida. Aí ela está revestida com travertino. A gente eliminou aquela coisa do o aço escovado, de peitoril, de corrimão, que deixa um pouquinho mais pesado. A gente queria transparência, leveza. Foi o que a gente tentou transmitir aí nesse projeto. E é bacana ver nos projetos a diversidade das cores também, que dependendo do ambiente já vai para um estilo, né? Exatamente. E a iluminação também, né, Clemara? Que vai dando todo um toque diferenciado, eu né? gosto muito de ouvir muito, né? Eu sempre digo que eu sou meio psicóloga, assim, porque o arquiteto tem esse papel também, né? A gente tem escutado bastante aqui no estúdio que o arquiteto é um psicólogo do cliente. Né? É fato e é o que acontece por aí, né? Porque a gente tem que ouvir. Hoje as pessoas estão investindo com anseio, com sonho, né? Estão querendo que aquilo que eles imaginam realmente se concretize. Se concretize, que aconteça. E aí que está a grande importância do arquiteto em toda essa trajetória, né? Exatamente. Talvez alguns anos atrás, né, o arquiteto era visto como uma pessoa inacessível, não vou contratar um arquiteto porque vai sair caro, e não, né? Era uma hoje, outra leitura. Aos poucos foi se desmistificando isso. Não, e também porque os clientes hoje em dia têm mais informações hoje em dia, né? Eles têm esse acesso. Exato. Sim. Acesso a tudo. Hoje todo mundo está viajando para fora, eles trazem, resgatam aquelas coisas legais que as referências, né? Trazem as referências lá de fora. Então tu tem que fazer uma harmonização. É um universo. Tem que fazer uma harmonização de tudo isso para que tudo fique gostoso, né? E que atinja o objetivo, né? Exatamente, é isso aí. Isso aí a gente ganha bastante com a experiência e a gente recebe tanto dos clientes e é tanta informação que a gente também aprende muito com eles, com certeza. Sempre eu digo, cada projeto a gente tem, a gente apreende, exatamente, né? E coloca isso de volta para eles no momento físico depois. Exatamente. Né? O feedback é sempre importante também, é muito importante. Não, e o bacana é que tem alguns clientes que eu vejo lá, né? Os dois são arquitetos, os dois pais então tu já sabe. Exatamente. O bacana é que tu vê o feedback de clientes que viram amigos. Exato. Da família, né? E eu já tô naquela fase assim, o mais bacana é tu fazer a casa do filho do teu cliente. Eu tô por aí também. Tu tá mais ou menos por aí, né? O cliente é que ele voltou porque o filho casou, vai fazer a casa dele. Sim, e o vínculo fica mais forte ainda, então né? vai criando um elo, e nessa altura já do campeonato, são esses os clientes que a gente tem, né? Exatamente. Os clientes que voltaram. E pra mim isso é um presente, né? É um retorno maravilhoso. Porque é o que eu sei que se fez há anos atrás, valeu a pena e que eles estão voltando. Então, exatamente. Isso que é Hoje, bacana. atualmente, a gente está remodelando um deck que também foi um trabalho de 10 anos atrás. Exato, eles chamam. Foi legal que quando foi a pessoa do paisagismo, não, porque quando eles fizeram aqui há 10 anos atrás, eu nem sabia que era tanto tempo. E aí, como voa? Porque a gente não se dá conta quando eles fazem, né? Olha, Clemara,
a gente fez aqui há 11 anos, há 13 anos, 15 anos. E aí tu pensa, passou rápido, não, né? É justo. Não faz tudo isso que a gente trabalhou. Faz. E esse retorno é muito bacana. Muito legal. Adorei conhecer teu trabalho. Muito obrigada Parabéns. pela tua presença. Obrigada a vocês. Gostei também, parabéns pelo teu trabalho. Obrigada, querida, obrigada. Gente, eu vou chamar o intervalo e na volta, então, vamos conversar sobre o mercado de luxo. Quem é que não gosta desse assunto, né? Então a gente volta já. Estamos de volta com a Arquitetura e Design de hoje. Lembrando vocês que estamos ao vivo também pelo Facebook e pelo Instagram. E caso vocês tenham alguma pergunta ou queiram interagir conosco aqui no programa, vocês podem mandar um WhatsApp para o nosso tablet, que o número é o 9993 39894, que a gente vai estar respondendo durante o programa. E olha que bacana o nosso convidado deste bloco, Marcelo Tovo, querido, diretor da revista One and Only, que a gente é mega parceiro, né, Marcelo? Bom, eu sou suspeito para falar, né? E nada melhor do que a gente falar do mercado de luxo. Quem é que não gosta de falar de luxo hoje em dia, né? É verdade. E sobre a tua trajetória também, né, Marcelo? Vamos falar, vai ser um prazer. Primeiro quero dizer que é um prazer enorme estar aqui. Esse cenário de vocês está um luxo, Obrigada. respira arte, né? Ó, tá um luxo, Exato. já gostei. E não sei se o telespectador sabe, mas a Constanza foi uma das embaixadoras do Fórum Luxo Gramado, que aconteceu em maio deste ano. Adorei a experiência, foi maravilhoso, sensacional. né? Então, eu acho que o importante é começar falando como é que a revista se transformou numa multiplataforma, né? A revista One é uma revista One and Only, é uma revista lifestyle, né? Fala de estilo de vida, de arquitetura, de arte, Viagem, decoração, de arte. turismo, enfim, é um mix editorial, verdade. né? Feito com cuidado, uma curadoria Bem apurada. um pouco acima da média, vamos dizer assim. Costumo dizer que nós não somos a última bolachinha do pacote, mas é um pacote que todo mundo gosta de levar para casa, É né? verdade. Isso é uma coisa que a gente fez com muito esmero e a cada lançamento da revista a gente foi fazendo eventos maiores, menores, foi reunindo esses públicos distintos, esses segmentos, foi fazendo um conversar com o outro e foi transformando esse negócio numa multiplataforma. Ou seja, a revista hoje ela tem a edição impressa, que foi lançada recentemente, né, agora, alguns dias atrás. Até a gente está na frente da Apple hoje, nesse horário, está lançando em Cupertino, na Califórnia, o seu iPhone 11. Né? Nós lançamos a One 11 há poucos dias, estamos na frente da Apple. É verdade, muito bem É lembrado. uns 10 dias atrás, né? Apple, já vamos falar da Apple, inclusive. Então, a gente tem a One impressa. Por causa dos eventos que a gente faz frequentemente, a gente transformou isso numa ferramenta de negócio, que é o One Eventos, né? E dentro da One Eventos, a gente extraiu uma costelinha de Adão, que é o Fórum Luxo, né? Que realizamos ano passado aqui no Urban Country e este ano em Gramado, na Expo Gramado, que foi um sucesso. Foi muito Vocês estiveram sucesso. presentes, Eu são tive presente testemunhas. Também foi, né, com já várias aqui. palestras maravilhosas. Foi um espetáculo. Então, a One Digital, que hoje cada vez mais a gente trabalha nessa questão digital, com as redes sociais. Que é super importante, né, Marcelo? Com certeza. Lançamos o aplicativo, né, agora recentemente, o One App, que é uma novidade. A gente acredita que seja a primeira rede social de luxo do país, né? E quando eu falo luxo, eu acho bom frisar, a revista One, bem como o fórum, não trata especificamente do luxo que normalmente as pessoas acham que é. A gente não trata de ostentação, de algo que é supérfluo, a gente trata do negócio do luxo. Né? Como que a gente consegue trazer ferramentas técnicas e modelos de gestão para serem aplicadas aos nossos negócios aqui no Brasil, aqui no Rio Grande do Sul, para o pequeno investidor, para o pequeno empresário, para o profissional liberal, como que se consegue traduzir e colocar isso na nossa realidade. Então isso deu muito certo. Porque normalmente as pessoas quando pensam em luxo, pensam numa coisa meio inatingível, né? E não é para ser assim. É um mindset da gente realmente colocar em prática todo esse marketing que pode ter, esse segmento que pode ter, e tem que mudar, as pessoas têm que ir mudando um pouco esse mindset, né? Então, justamente isso, né? O novo luxo, o luxo democrático, a palavra que se queira dizer,
Hoje o luxo mudou o perfil do consumidor, então o novo luxo ele trata das experiências vivenciais transformadoras, como as marcas, como os produtos, serviços lidam com essas experiências, né? Esse é o grande segredo. E dentro de toda a tua equipe, o próprio Paulo Chieli, um especialista nesse... Sim, especialista, o Paulo incrível. dentro dos atributos do luxo, o Paulo hoje é um dos nossos maiores diferenciais, né? O Paulo, na minha opinião, é um dos maiores especialistas do Brasil e do mundo, por que não dizer. O Paulo faz parte do GLAM, Global Luxury Expert Network, do Instituto Luxo de Nova York, que é um dos 20 brasileiros. Ele é um estudioso. Um dos 20, o único brasileiro que faz parte de 20 pessoas no mundo que podem prestar uma assessoria certificada para o mercado de luxo. Olha que bacana, né? que privilégio, né? É A um gente privilégio ter ele para pertinho nós. de nós ainda. Eu sou como aquele motorista que levou o palestrante a vida inteira para falar sobre o mercado de luxo e um dia ele acabou chamando o motorista para falar e a gente acaba aprendendo por osmose. Exatamente. Mas Não, então... e tudo é muito provado, tudo é muito pesquisado. Ele trabalha com exatamente. tabelas, com exemplos, com números, entende? É uma coisa muito estudada, né? Exato. Então, o perfil das grandes corporações também está mudando, né? Hoje, uma empresa que trata do mercado de luxo, do negócio de luxo, ela se preocupa com inclusão social, com sustentabilidade, né? A responsabilidade dessas empresas são muito grandes, porque elas são alvo, elas são parâmetros para muitas coisas que a gente faça, né? E a gente, como servidor desse mercado, a gente tenta aprender, traduzir essas técnicas e implementar nos negócios. Na revista One a gente implementou isso, né? Então, hoje a revista é uma multiplataforma justamente seguindo a cartilha dos atributos do luxo. Criatividade é um deles, né? A gente não seguiu, né? A originalidade é outro, a gente não seguiu os passos de ninguém. Nós criamos nossa própria história, né? Por isso que ela é tão interessante de ler, Marcelo, porque falando dela como um todo, o conteúdo é espetacular. Eu vejo como um mundo dentro de uma diversidade. A diversidade, a própria diagramação, os textos, se tu prestar atenção, a gente que é bem criterioso, né? Então tu vê toda a paginação dela, a diagramação, o texto, as fotos maravilhosas e o conteúdo, sobretudo. Para te ver, Jaque, tu está falando de um veículo, né? Uma das plataformas é o veículo impresso, né? Que muita gente dizia que estava com os dias contados. Né? É verdade. Muito pelo contrário, a gente nichou esse produto, né? A gente trabalhou ela tem alguns diferenciais, a própria maneira como ela é distribuída, né? O mailing que ela é trabalhado, os pontos estratégicos que ela é levada gratuitamente. Então a gente vai gerando uma multiplicidade de leitura para um produto que traz realmente pessoas que fazem a diferença, né? Essa diversidade, que é o outro pilar do luxo, ela tem que ser inclusiva. Então a gente traz gente famosa ou não, né? Sim. Mais jovem, com mais idade, não importa. Desde que tenha algum recado para dar para somar para nós, para a sociedade, né? E repensar os nossos negócios, né? Porque falar em crise é muito fácil, né? Apesar de ser dolorido, é pauta de todos os dias nos telejornais. A gente tem que falar em soluções. Exatamente. Então, das crises, né? Tem que nascer tantas coisas diferentes que venham para ficar, né? Então, a gente, quando fala em solução, a gente pega o exemplo das grandes marcas internacionais que não nasceram luxo, né? Elas são frutos de um trabalho essencialmente, normalmente ligado à arte, algo artesanal, em que ali tem um bolsão de riqueza que pode ser bem trabalhado. Nós temos aqui no Estado diversas empresas que estão nascendo, que já estão fazendo sucesso, que estão seguindo a cartilha do luxo, do novo luxo, né? De como trabalham essas pequenas ações, desde na produção do produto, na execução, na apresentação, no pós-venda, né? Isso pode se aprender, pode ser aplicado. Claro. Né? Então, a gente tem... tiveram com a gente no fórum, um exemplo que eu posso falar é a Fabris Design, da série Menegos Fabris, que faz hoje um trabalho com bolsas e acessórios, um design maravilhoso, usando o couro sustentável. Então, o couro sustentável que é um trabalho maravilhoso. Né? Posso citar dezenas de exemplos aqui. Né? Eu acho que esse é o grande barato. E a outra novidade... O nosso estado vizinho, Santa Catarina, está recebendo agora, dia 19, estamos lançando a revista e o aplicativo lá. Né? Por quê? Porque realmente havia essa ponte de desejos. Né? Santa Catarina é um estado que está nos ensinando muita coisa também. Muito. Né? Está num ritmo, né? Impressionante. É uma veia empreendedora absurda. E o pessoal está muito interessado também em saber como funciona esse mercado do negócio do luxo. Não, a revista se tornou um produto de desejo, né?
Porque tu mesmo falou, a revista estava sendo vista como não um produto que estaria acontecendo no mercado mais, né? E não, aqui ela tá se a prova que posiciona, né? é um produto desejo, E não as só pessoas se querem. posicionou ela fisicamente, como ele também não abriu mão da tecnologia, né? E aí entra o uma app. coisa unida. Entra um outro pilar do luxo que é a inovação. Exato. Né? Não pode abrir mão, a inovação tem que aproximar Não você só do seu a criatividade, cliente. nós temos que chegar na inovação. Mas na é uma tecnologia. metáfora que a gente fala, né? A revista, a gente fala assim, o fast food hoje é a internet, né? É um alimento que está ali rapidinho, você tem uma informação, uma notícia, enfim, busca conhecimento rapidamente. Mas se consumir demais, vai ter indigestão, que nem o fast food, faz mal, né? A gente tem o jornal, que é a comida de ontem, requentada, desce meio quadrado, mas ela tem seu valor, né? O jornal ainda existe. E temos uma revista como a One ou qualquer outra publicação com um pouco mais de curadoria, que é uma iguaria que tu pode consumir lentamente, né? Pode absorver essa informação e que vai agregando valor a todos esses parceiros que estão conosco aí. Aí eu né? já abri aqui na página Então, Embaixadoras de Luxo, porque eu tô nela, né? Então, é óbvio. Eu e a Ali, né? Essa foi Inclusive, uma- a Ali Ah, Klein é também verdade. embaixadora, Pois é, né? a Ali, essa foi uma experiência que a gente promoveu dentro do fórum, né? Nós escolhemos, Eu acho. com a ajuda da Laura Schimmer e da Shana e da Samantha, da Galeria de Gramado, escolhemos um time de embaixadoras para que pudessem cobrir o fórum, né? E ter a sua visão muito sobre bacana. tudo que aconteceu no fórum. E né? foi uma experiência, assim, que eu, como comunicadora e criadora de conteúdo, não tinha ainda passado por essa experiência. Então, realmente, foi luxo total. Muitas pessoas se surpreenderam, posso citar, por exemplo, a palestra do Hans Donner e da Alexandra Muito Lohas, né? Sim. O Hans falando sobre um tema muito caro que é o tempo O hoje, tempo. como a gente lida com o tempo, né? Exatamente, que não dá Como- para deixar isso de forma alguma, Não existe num segundo né, momento. o não hoje tem como. tem que ser vivido agora e isso tem que ser implementado com qualidade no teu trabalho e na tua vida pessoal, né? E a Alexandra Lohas, né, ex-consuleza da França, hoje tem um trabalho arrebatador falando sobre o mercado de luxo, falando da inclusão do negro nesse mercado. E o papel da Muito mulher, bom. né? O papel da mulher, né? Exatamente. A palestra dela comoveu todo Comoveu. mundo. Foi Ela tem impressionante. realmente Um carisma, A né? gente acompanha o trabalho dela dia a dia, uma lição atrás da outra, né? verdade. Então, exatamente isso. A gente trouxe teorias sobre o mercado, técnicas, né, plausíveis de serem colocadas no dia a dia, né? Foi feito isso pelo Roberto Miranda. O Franz Figueroa falou sobre como transformar um serviço numa experiência premium, né? Teve o muita palestra, assim, ó. Roberto Cohen falando sobre cerimoniais de luxo. Nossa. Né? O Dr. Lucchesi falando da Também cultura da foi. inveja, né? Hoje nós vivemos uma cultura da comparação, né? O Brasil é um mercado atípico em relação ao mercado verdade. do luxo. Existe muito essa... E como tu usa isso a teu favor, né? Como é que tu pode usar isso a teu favor? Isso. É uma realidade, né? E como é que a gente pode fazer para que mude isso também, né? Porque na escala de valores do mercado de luxo é importante dizer, a educação vem antes do conhecimento, que vem antes da produção de bens e da aquisição de bens materiais, né? Então não adianta você achar que tem o melhor carro do mundo, a melhor casa do mundo, a melhor roupa do mundo, se você não tem conhecimento e educação. É verdade. Isso é premissa básica, não tem como Conhecimento, mudar. educação e ter o tempo, né? Essa foto é bem sugestiva, por sinal. Então, Aproveitar hoje... o tempo da maneira correta para si, né? Cada Exatamente. um saber... O conceito de luxo hoje ele é muito analisar relativo, né? Luxo pode ser você fazer uma viagem com alguns amigos sem gastar muito, a leitura de um bom livro, sentar numa mesa com amigos, né? Participando o Paulo está de- promovendo, para quem quiser saber, quiser conhecer os bastidores do luxo em Paris, Milão, Nova York. Eu quero. É uma turma pequena, vai conhecer como nasceram essas grandes marcas, né? Qual é o segredo da Louis Vuitton, qual é o segredo da Hermès. Imagina a experiência dessa viagem, de tu poder estar dentro dessas grandes grifes que às vezes as pessoas não sabem que podem conhecer, né? Exato. É realmente também desmistificar a palavra luxo, né? Trazer mais para Vivenciar um nossa pouco realidade. mais, né? O europeu já vê isso de outra forma, Sim. né? Sem tanta afetação, o próprio americano. Hoje quem consome realmente grife hoje é o mercado asiático, a China, né? Sim, consome bastante. muito marcas, né? Esse apelo em relação às marcas. Mas não existe segredo a não ser trabalho, né? O glamour está totalmente voltado ao trabalho. É todo o trabalho, é do início ao fim, é o teu percurso, né, Marcelo? Exatamente. A revista One é uma prova disso, né? A gente está agora, então, atravessando Mampituba, né? O Uruguai já é nosso parceiro oficial. Ai, que bacana. Sim. Né? O fórum devemos fazer novamente ano Eu que ia te vem. perguntar a próxima Ano que edição. vem. Já eu estamos estou negociando ansiosa. já estamos conversando com o prefeito Fedoca, as secretarias e o próprio Nespo para a gente fazer um evento ainda maior no ano que vem. E Bacana. será em Gramado.
Deve ser em Gramado também. Pode ser que haja um evento menor em Santa Catarina, algum modelo diferente de negócio. Mas, gente, vocês já viram, então, que vai ter uma próxima edição, né? Vocês não podem perder, porque eu, aqui, ó, assino embaixo do Fórum de Luxo. Marcelo, queria te agradecer a tua presença. Adorei, fiquei super feliz. Ontem já mostramos a revista aqui, eu falei pra ele porque a gente sempre faz questão. Quando a gente aparece, mais ainda, né? Que ele mostra nossos rostinhos. Eu queria mandar um parabéns a você para um amigo meu, César Etienne. César Araújo, o meu pai de aniversário hoje. Vou mandar um abração para ele. Felicidades. Bacana, ele deve estar adorando. Ele vai adorar. Muito obrigada, viu, Marcelo? Obrigada, Marcela, adorei. Prazer. Gente, eu vou chamar o intervalo e na volta vamos ter novas convidadas para conversar mais sobre esse mundo da sustentabilidade. A gente volta já. Estamos de volta com a Arquitetura e Design de hoje e antes de introduzirmos o assunto com as nossas novas convidadas, eu tenho um recado para você que é lojista de qualquer lugar do Rio Grande do Sul. Vocês estão sabendo que em novembro acontece o Black Friday aqui em Porto Alegre, né? Então a RDC TV criou uma plataforma onde vocês podem divulgar os seus produtos e aumentar as suas vendas. Então é só vocês entrarem em www.blackfridaypoa.com.br e garantir a sua vaga por lá também. E agora aqui no estúdio, comigo e com a Jaqueline, está a presidente da Saergs, a Maria Tereza, que já veio aqui conosco em outro programa, junto com a arquiteta e urbanista Viviane Santi Martins. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Tudo bem. Então a gente vai conversar sobre um assunto super interessante que envolve sustentabilidade, que é bioconstrução, bioarquitetura e permacultura, que são assuntos também que as pessoas talvez não tenham tanta informação ainda, não é mesmo? Mas eu acredito que a vontade delas já cresceu. O que tu acha, Maria Tereza? Acho que, primeiro, agradecer o convite. Claro. Realmente é muito bom estar aqui. Acho que é um espaço importante da gente poder estar debatendo alguns assuntos que não ficam na mídia Com certeza. todo o tempo, abertamente. né? E nós estamos essa semana, inclusive, com um seminário para tratar sobre este assunto, justamente porque a gente vem debatendo a importância de se repensar a forma de atuação dos arquitetos, Claro. né? Num mundo que precisa pensar mais em sustentabilidade. Que a gente está numa fase que a gente realmente precisa, né? Não tem nem mais escapatória, Exato, a gente precisa. nós chegamos num limite, Exato. né, em que não tem como a gente não pensar nisso. Mesmo aqueles que não pensavam precisam, né? Então, nós estamos trazendo algumas pessoas que são históricas, né, nessa discussão da permacultura e da bioconstrução. O professor Valdo Felinto, que é do Rio de Janeiro, o pessoal da equipe, o João Ruquete, aqui de Bagé, que tem um Instituto de Permacultura aqui no interior do estado, e que são pessoas que há muitos anos, né, como a gente estava falando antes com a Jaqueline, não é um assunto novo, mas são pessoas que há muito tempo pesquisam e que trazem, né, a sua contribuição. E vamos trazer também o arquiteto Otávio Urquiza, que tem algumas experiências em ecovilas, que são, né, propostas diferentes de implantação de projetos e com tecnologias sustentáveis, com uma preocupação de sustentabilidade muito forte, né? Então, eu acho que a gente está muito contente porque nós já tivemos, inclusive, uma busca muito grande de pessoas nas últimas 2 semanas para o evento, e a gente conseguiu convidar o Lama, aqui, né, do Rio Grande do Sul, de Viamão, o Lama Padma Santen, que vai fazer a palestra final, né, falando sobre postura e consciência planetária, né, porque nada mais é do que isso, a gente pensar a arquitetura e o seu impacto e a postura dos arquitetos. Eu acho e das bacana pessoas. a gente explicar um pouquinho o que é a permacultura para o pessoal de casa que talvez não conheça esse termo, né? Sim. Podemos. Então, permacultura, ela vem de uma contração de 2 palavras, né, que tem a ideia de se constituir uma cultura permanente sobre o planeta, né?
Então, para nós, arquitetos, urbanistas, a permacultura ela vem como uma ferramenta, né? Uma ferramenta tanto para a gente pensar design de paisagem, pensar projetos do ponto de vista de implantação, de sustentabilidade urbana, como também uma ferramenta para a própria arquitetura, para as edificações, né? No sentido, aí entra a questão da bioconstrução, que é a construção com materiais mais orgânicos, com materiais naturais. O olhar voltado realmente para os materiais que vão ser utilizados, né? Os materiais e as técnicas, né? Porque também tem toda uma questão de ética, né? Tanto da relação com a produção desses espaços, né? E a bioarquitetura, que é a parte do desenho, né, do projeto, né, de pensar essas edificações que são sustentáveis dentro desses ambientes, desse design de paisagem, né? Mas também vai para além, né, dessas ferramentas, porque a permacultura ela também está associada a uma ética de estar no mundo e que está muito ligado também à questão do lifestyle, né? Que eu não me lembro mais. O Marcelo estava falando antes, né? Que é uma coisa que as pessoas vêm buscando muito. As pessoas querem ter uma vida mais sustentável, elas querem ter uma integração melhor, mais respeitosa com a natureza. Mais respeito à natureza, e o melhor, exatamente né? isso. Integrada, né? E o Tipo, melhor eu também é que faço parte exatamente, dessa as pessoas hoje sabem que é possível fazer isso, né? Por isso que estão mudando, tendo essas mudanças de lifestyle, de pensamento, o mindset já vem pensando mais na sustentabilidade da casa, dos comportamentos, da cultura, né? E na realidade isso envolve, tu vê, é uma cadeia, né? Tanto a parte de respeito ao próprio animal, né? Quantas vezes se usavam casacos de pele, de coelhos, enfim, inúmeros E agora já tipos. está sendo há mais tempo atrás isso aí já foi banido, né? Então, eu acho que é toda uma cadeia, né? E é bacana de ouvir tu falando que é bem isso. É desde a construção, como é que vão ser esses materiais, como é que vão ser os descartes, como é que é feita uma obra, né? Qual é o pensamento que vai ter, qual é o fim que eu vou dar para isso aqui que já é um resíduo, né? Será que esse resíduo ele não pode ser aproveitado em alguma outra área, né? Então é uma visão mais sistêmica, né? Do estar no mundo, do constituir esse mundo que a gente quer habitar, né? E que passa por várias interfaces, por exemplo, a questão de uma alimentação mais saudável, né? Então introduz lá na arquitetura, no design de paisagem, por exemplo, o paisagismo produtivo, né? Onde você vai estar trabalhando a estética desse ambiente também, mas a funcionalidade, né? A produção de alimentos saudáveis, orgânicos. Quantas pessoas, e isso sim está se tornando uma coisa mais consequente, as questões das hortas, né? Que as pessoas não só morando em residências, mas em apartamentos, elas já estão sedentas. Então, acho que está havendo todo um movimento, né, de consciência mesmo, né? Exatamente. O que tu oferece, o que a natureza te oferece, respeitá-la, né? Até porque a gente recebe tantas notícias do desmatamento da Amazônia que hoje em dia aquele incêndio horroroso, as pessoas ficam comovidas e tem que ficar comovidas porque é uma barbaridade, né? Então isso infelizmente são nas situações que nos trazem uma surpresa, um choque que as pessoas realmente mudam, né? É que eu acho que a gente está vivendo uma transição de cultura, né? De relação com o meio ambiente, com a natureza. A gente está saindo de uma relação que é uma relação abusiva, uma relação de uso, de consumo de recursos, de impacto negativo, para talvez chegar no momento em que a gente consiga, ao habitar a Terra, ter um impacto positivo, né? E aí os projetos regenerativos e toda essa discussão, assim, de estar produzindo um mundo que é mais sustentável. Olha que legal, agora acabaram de soltar algumas fotinhos mostrando que o produto também pode ser pensado nessa maneira sustentável, né? Nós tivemos, essas fotos são de uma oficina que nós fizemos o ano passado, já sobre o mesmo tema, né? Com o arquiteto Tomás Lotuf, que trabalha muito com bioconstrução, com material reaproveitado da antiga sede do Sindicato dos Arquitetos, e que a gente mantém lá e que agora vai fazer uma nova oficina para fazer um exercício de construção de uma composteira para aproveitamento de resíduo orgânico, né? Mas eu acho que é muito interessante a gente ver que tem
toda uma nova leva de profissionais muito jovens que estão com essa preocupação. Né? Por isso que eu disse no início, a gente já tem muitos inscritos para o evento desta semana e é com muita satisfação que a gente vê que essa consciência mais ética e mais responsável com o que a gente pode estar fazendo com o meio ambiente, ela está renascendo nesse grupo mais jovem. Isso nos dá muita esperança, porque às vezes a gente fica muito triste de ver algumas coisas que estão acontecendo, né? E o resultado da atuação irresponsável em relação ao meio ambiente. Nós vamos ver todo um grupo de jovens, né? Se manifestando. Mostra o quanto é possível a gente se juntar para isso, trabalhar em grupos pequenos, construindo, né, de uma maneira que tem todo um carinho com o meio ambiente, uma preocupação com os materiais, com as pessoas que estão ali, com a forma como isso está sendo feito. O problema da água, né? A utilização da água, reuso, cisternas, enfim, a captação... Iluminação natural, ventilação, menos uso do ar-condicionado, tem né? muitas tecnologias que hoje em dia podem ser aplicadas, né? Isso que é bacana. Eficiência energética, enfim. Tem muita coisa. Gente, eu fico muito feliz da gente poder ter este assunto falando aqui ao vivo no nosso programa, né? Tendo esse espaço e uma justamente coisa assim, para trazer importante, isso. né? Tu vê, surgiu para mim em 2000 um cliente justamente para em 2000 para fazer esse tipo de casa sustentável. Você imagina, quase 20 E ela anos, não né? construiu até achar o material correto. Foi construído em 2005. Que eram tijolos com queima natural, não iam para fornos. Então, toda a preocupação, lâmpadas jamais poderiam ser dos chineses, né? Daquela coisa meio mão de obra escrava e tal. Então, imagina isso, lá em 2000, 2005 ela iniciou e a casa está belíssima, uma casa em Cachoeirinha. Um dia eu vou trazer esse estudo aqui. Sim, a gente tem que conversar também mais sobre esses assuntos para as pessoas também se conscientizarem, né? Gente, eu agradeço muito a presença de vocês, adorei demais. Eu só gostaria que a Maria Tereza dissesse aonde exatamente vai acontecer. Sexta-feira, dia 13, nós teremos no Memorial Luiz Carlos Prestes, na Edivaldo Pereira Paiva, né, que é 1527, né, ali perto da Fundação Gaúcha de Futebol, que daí Praia todo mundo Bela, sabe. lá. Daí todo mundo lembra onde é. Durante todo o dia de sexta-feira, convidamos vocês para irem lá assistir as palestras e a palestra do Lama, que vai ser à noite, que nós vamos ter todo dia. Né? Então sábado fica o convite para todo mundo ir lá participar. Sexta e sábado, então. Por esse trabalho e essa ênfase. Obrigada. Muito obrigada pela presença de vocês. O nosso programa vai terminando por aqui, mas amanhã a gente está de volta. Vocês não precisam se preocupar, que a gente traz novos assuntos para vocês. Até amanhã. Arquitetura e Design. Oferecimento Idélia Ambientes. Essencial é ser você. E Estúdio Mob. Projetos de arquitetura e engenharia, gerenciamento, licenciamento e execução de obras residenciais e comerciais.